trombofisiologista, e ela vai nos dar uma pequena explicação sobre trombose e embolia pulmonar, que normalmente acontecem pós-voo. Olá, Ariadne, boa tarde. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente da trombose e da embolia pulmonar. Com certeza. Então, a primeira coisa que eu vou falar é que a trombose não acontece pós-voo, mas que ela ocorre intra-voo. O que acontece no pós-voo é as consequências, as manifestações clínicas, que é quando você levanta e caminha que o trombo se desloca. Nesse momento você pode ter uma tosse ou um quadro grave com até morte súbita. Portanto, nós precisamos evitar que ocorra a trombose. E como nós podemos evitar para que isso aconteça? Na verdade, o risco de ter uma trombose venosa no voo não é tão grave, tão alto assim. Porém, é um desastre quando acontece. Ou porque interrompe uma viagem, ou seja, uma viagem de negócio, não seja de férias, mas sempre é um momento inesperado em onde você está fora de casa. E ficar doente fora de casa é horrível. Portanto, temos que tomar as medidas para evitar. Então, as medidas mais simples são as seguintes: uso de meias elásticas, hidratação durante o voo e caminhar periodicamente, em média a cada 3 horas. As tromboses geralmente ocorrem em voos longos, que duram 9 ou mais horas. Nas viagens menores, a gente tem mais oportunidade de andar, não fica tanto tempo parado dentro do voo. Depois tem os fatores de risco que aumentam a sua chance de trombose e que aí, nesses casos, às vezes você precisa de uma conduta além dessa propedêutica simples, que seria a meia elástica, a caminhada e a hidratação. Quem é que tem mais risco de ter trombose? As mulheres mais do que os homens, principalmente pela terapia de reposição hormonal e pelo uso de anticoncepcional. As gestantes, os fumantes, os obesos, as pessoas com cardiopatia, porque se o coração não funciona bem, você tende a acumular trombo dentro do coração, seja por arritmias ou seja porque o coração não bombeia direito e o fluxo do sangue fica mais lento. Os pacientes com doenças renais e os imobilizados. Viajar imobilizado, ou seja, com gesso, é uma coisa preocupante. Olha só. Ariadne, e existe algum paciente que não pode usar, que a meia, no caso, elástica, porque como ela tem a pressão, existe uma contraindicação? Sim. Se você tem uma arteriopatia, uma doença das artérias, onde você tem risco de ter gangrena, porque você tem pouco fluxo de sangue chegando à sua perna, no caso na perna, onde é o sítio da trombose, o uso de uma compressão elástica pode comprometer mais ainda o fluxo e aí você tem uma doença arterial, que é mais grave do que a trombose venosa em geral, exceto as que se complicam com uma embolia pulmonar maciça. Então, nesses casos, esses pacientes precisam consultar o médico antes de viajar, com toda certeza. Bom, Ariadne, muito obrigada por todas essas dicas e também estaremos dispondo no nosso site todas essas dicas escritas pela doutora Ariadne. Boa tarde, muito obrigada.